Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Profetizou que Jesus iria morrer, para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Estamos nos aproximando à Semana Santa e à Páscoa, e as leituras nos ajudam a entrar no mistério de um Deus que se sacrifica por nós. Somos como ovelhas dispersas nos montes da dor, mordidas por lobos ferozes, despedaçadas pelas feras. Jesus nos resgata e nos reúne. No mesmo momento que Jesus te resgata, também te reúne, ou seja, te insere numa comunidade, te insere na igreja, seu rebanho de estimação, sua singular. Salvação e comunidade são duas faces da mesma moeda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o concílio e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É melhor que um só morra pelo povo. O sumo sacerdote profetizou que Jesus iria morrer pelo povo, pela nação inteira, para reunir os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Estas palavras são realmente proféticas, mesmo saindo da boca dos inimigos de Jesus. São palavras que preparam o dia de amanhã, o domingo de Ramos, o início da Semana Santa. Jesus salva e resgata, mas não com um toque de varinha mágica, e sim derramando o seu próprio sangue. Não foi brincadeira tudo o que ele passou. A cruel flagelação, que sozinha teria sido suficiente para matar uma pessoa. Não foi teatro morrer na cruz. Jesus morreu de verdade, sofreu como homem-Deus, sofreu como ninguém. Essa paixão e morte tem como finalidade o resgate, a salvação. Mas essa salvação significa também um congregar, um reunir, unir em uma só família
todos os homens dispersos. Não pode existir um homem sozinho, um salvado pelo sangue de Cristo, que fique sozinho, perdido, fora da igreja. Como não pode existir ovelha solitária no meio do deserto, assim não pode existir um cristão solitário, fazendo isoladamente o seu caminho. Cristo nos resgatou como uma família, e a condição para permanecer resgatados é permanecer em família, é permanecer na família de Jesus. A vida em comunidade dentro da igreja é a outra face do resgate. O resgate é a porta de entrada da igreja que te acolhe como uma família. Se uma pessoa não quer entrar na igreja, fazer parte da igreja, ser congregada, então esta pessoa está rejeitando também o resgate. Não há como ser resgatado e fazer uma vida de hikikomori. Vocês conhecem aqueles jovens japoneses que se fecham por meses ou anos no seu próprio quarto sem sair, vivendo de televisão e redes sociais, sem contato direto com ninguém, a não ser o seu computador. Não é assim, irmãos. O resgatado não é um urso solitário, mas um irmão de todos. A salvação, o resgate e a comunidade são duas faces da mesma moeda, são uma coisa só. Quando Jesus te resgata, ele te torna irmão. E se você não for irmão, então não houve resgate em você. Pensemos, por exemplo, nos primeiros resgatados, ou seja, os primeiros cristãos. Não viviam eles como uma só família? Não tomavam as refeições juntos? Não oravam juntos? Não eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos? Procure aonde quiser. Você nunca encontrará um resgatado sozinho. Até a vida do eremita tem sentido somente se ele ora pela comunidade a qual pertence, se orar pela igreja inteira. Ele se separou para ser uma oração vivente. Sozinho ele não está. Pelo contrário, todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Amar Jesus significa fazer parte do seu corpo. E quem é o seu corpo se não a igreja? Se Jesus fica dentro da igreja, mesmo com todos os problemas que tem, por que não devo ficar eu? Se Jesus aceita ser a cabeça dessa igreja, por que eu não posso aceitar de ser um pé ou um braço? Ser de Jesus e viver em comunidade é a mesma coisa. Irmãos, a reflexão de hoje nos conduziu a compreender um aspecto importantíssimo e esquecido do sacrifício de Jesus que nos resgata. A nossa participação na igreja, e em concreto, a nossa participação na nossa comunidade, a participação na nossa fraternidade, no nosso grupo, é a medida exata do nosso ser de Jesus, a medida exata do nosso resgate que atuou em nós. Podemos hoje nos perguntar se a salvação de Jesus está produzindo em nós uma vida de comunidade, de verdade, se eu sou assíduo, se sou constante na comunhão, como os primeiros cristãos que oravam juntos. Posso me perguntar se sou fiel aos domingos Belém, sou ativo na minha casa de acolhida, no meu grupo de evangelização. Vamos nos perguntar um momento: eu estou cultivando a vida fraterna?
na minha fraternidade de evangelização, na minha fraternidade consagrada para os missionários, na minha casa de acolhida? É bom se perguntar: eu estou construindo comunidade ou estou pendurado nela como um velho vagão, como um enfeite, sem ação, sem vida? Eu estou construindo vida fraterna? Vamos nos perguntar um momento. O Evangelho de hoje nos convida a nos perguntar: eu sou um verdadeiro resgatado pelo sangue de Jesus? Eu vivo em comunidade ou sou um urso que dá medo a todos? Eu sou uma pessoa capaz de abraçar, de ser amigo, de partilhar? Eu tenho amigo? Eu sei ser amigo? Eu tenho irmãos em Cristo? Esta é a pergunta de hoje. Vamos agora, irmãos, ouvir de novo a palavra de Deus. Vamos procurar entender qual passo Jesus está nos pedindo. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Neste momento, podemos sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
chegou o momento de traduzir tudo o que pensamos e sentimos em um propósito que nos ajude a viver dentro da família que Jesus criou. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Nós, resgatados, somos família de Deus. Paz e alegria a todos. Um só coração e uma só alma. Paz e alegria a todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.